boa noite. Está começando aqui pela UX TV mais um Rede de Olhares. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. O programa Rede de Olhares de hoje para discutir o papel do opressor. Eu vou começar lhe perguntando, talvez a pergunta mais óbvia que possa existir, até para a gente dar esse pontapé na compreensão. Opressão é o quê? Quando a gente pensa em opressão, o que essa palavra significa? Bom, um assunto bastante complexo, né? Mas a opressão é o exercício da sujeição do outro, né? Eu acho que é uma das definições possíveis. Né? A gente pode até pensar que é o exercício do poder, né? Só que daí fica uma coisa muito ambígua, porque o exercício do poder pode remeter a uma série de instâncias da sociedade, né, que tem legitimidade para exercer o poder. E aí, não necessariamente caracterizando a opressão. Ainda a sociedade brasileira tem muitos reflexos da escravidão nos índices sociais e principalmente na questão principalmente da identidade. Se tenta no Brasil se criar uma identidade que o Brasil é um país multirracial e multiétnico. E dentro disso, então, que somos todos iguais e temos uma história nacional uniforme, né? Então, isso tenta igualar o colonizador português, os descendentes de africano e os indígenas todos numa grande miscigenação nacional. E o senhor compreendesse como esse discurso pode ajudar a fortalecer essa questão da opressão quando não se reconhece que tem diferenças entre os diversos grupos étnicos do Brasil e quando essas diferenças elas são mescladas um só discurso, né, que normalmente beneficia o explorador. Que acaba nivelando, Bom, eu vou recorrer à história, né? Mas, enfim, primeiro, assim, a primeira coisa é que nós pensamos que nós somos o único país do mundo a pensar assim. Não somos. Vários países constroem, né? Enquanto se constroem, porque é importante, né, que a gente saiba, que o telespectador saiba que as nações, como elas existem hoje, elas não existem desde sempre, né? Elas são um produto aí do século XVIII, XIX, né? E vários países têm essa ideia, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam no melting pot, né? Na mistura, né? Agora, no Brasil, essa ideia de identidade única, né? A questão da identidade única, ela faz parte das construções de todos os estados nacionais. Tá? A França, por exemplo, quando ela se unifica como nação, ela nivela todas as regiões, inclusive regiões com línguas diferentes. É feita uma unificação linguística, inclusive. Né? No Brasil, nós passamos por um processo semelhante, análogo. Né? Mas existe essa produção dessa identidade, que é interessante, ela começa pelo negativo. Antes de eu liberar, eu quero chamar um material, porque vem bem ao encontro disso, né? Que Felipe perguntou, que o professor respondeu. A gente foi aqui para as ruas de Caxias do Sul para conversar com as pessoas, para saber se elas imaginavam o que teria sobrado, qual seria a herança desse período de escravidão que a gente teve. Vamos conferir. Você vê alguma herança da escravidão na sociedade atual? Vejo, com certeza. Muita. Tu vê muita gente, essa soberania. E tem muita gente racista. O cara sente até no olhar da pessoa, quando o cara senta no ônibus. A pessoa não quer sentar do teu lado, dependendo porque tu é negro ou porque é tua classe social. Não. Que eu me recorde, não. Ainda existe. Existe muita terra ainda que pertence aos África, os pretos, e que não é reconhecida ainda. Trabalho de criança, a exploração de mão de obra. Eu acho que os brancos ainda existe muito racismo, principalmente nessa região aqui, né? Que as pessoas acreditam que
são melhores que os negros. E o que você acha que leva uma pessoa a sentir-se superior à outra? Eu acho que é o poder da ganância. Posição profissional. O poder, o egoísmo. O dinheiro. A pessoa não tem educação, não teve instrução em casa, não teve o berço. Se acham superior porque, sei lá, tem um sobrenome, tem um sangue que eles acham que é melhor. Superior a nós, só aquele que está lá em cima. Todo mundo é igual, não sei por que existe isso aí ainda. A gente sabe que nenhuma sociedade, seja atual, seja ao longo da história, foi igual, certo? A desigualdade sempre predominou. Sempre ou em nível econômico ou em alguma forma de relação de poder. Sempre houve relações de poder em todas as sociedades e a gente sabe que a opressão, como o senhor colocou no começo do programa, ela deriva das relações de poder. É possível, mesmo utopicamente, a gente pensar numa superação da opressão ou isso é delírio? Bom, eu vou lhe dizer o seguinte, né? Em primeiro lugar, eu acho que do ponto de vista da motivação da existência, do ponto de vista enfim, do que nos motiva, né? No dia a dia, nos nossos trabalhos, nos nossos ofícios, né? Enfim, a utopia é imprescindível. A utopia ela está sempre colocada, ela tem que estar colocada, né? É uma necessidade. É uma necessidade. Eu acredito que ela seja uma necessidade pelo seguinte: eu vejo aliás, eu não, né? Várias pessoas que eu li, né? Provavelmente você também leu, né? Veem o poder como algo intrínseco à sociedade, né? É difícil conceber uma sociedade onde não existam relações de poder, né? Mas isso não significa que a gente deva abrir mão da utopia da sociedade sem o exercício da opressão. Eu gostaria de puxar esse assunto para os dias atuais. A gente vive em Caxias do Sul com a realidade que cada vez mais chegam senegaleses e haitianos na nossa cidade. E o que a gente percebe, pelo menos essa é a interpretação que eu faço, que às vezes a crítica sempre é em cima deles e essa crítica vem de classe trabalhadora. Então, o trabalhador, que é igual ao senegalês, que também está lutando para trabalhar, se critica ele, mas não se critica, por exemplo, o empresário que, quem sabe, esteja explorando ele. Essa é uma pergunta, essa é um dos questionamentos. Por que que a classe trabalhadora faz a opressão em cima de um outro trabalhador e não em cima do empresário? A crítica, né? Isso, a crítica, desculpa. E o outro questionamento... vou emendar duas aqui, Luiz. O outro questionamento é justamente pelo fato de que, às vezes, aquele trabalhador que é dominado e não se dá conta, quem sabe seja um alienado, por que que ele tem a vontade de um dia ser o dominador? Porque quando ele quando ele oprime o senegalês ou o haitiano, ele também está sendo um dominador. Parece que é um desejo. Por que que o dominado sempre quer ser um dominador? Eu acho interessante essa questão, né? Porque as relações de poder na sociedade, elas retiram a eficácia, lógico, excetuando aquelas de poder de coerção física, né? Sim. Elas retiram a sua eficácia justamente da capacidade que elas têm de convencer o dominado de que ele pode ser igual ao dominante, né? E convencê-lo, inclusive, a se apropriar das ideias dominantes. Isso já é uma coisa que, enfim, Marx já havia notado lá no século XIX, né? Então, ela não teria eficácia se ele não acreditasse no sistema que o oprime. E ele acaba reproduzindo isso. Eu acredito que o racismo ainda é muito atual, né? Hoje, tanto que os movimentos sociais consideram o dia de hoje como o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, né? Por causa que ele continua uma luta muito forte para questão de integrar, de acesso mesmo dos negros à educação e ao mercado de trabalho, né? Ao trabalho em si. Tanto que
até pouco tempo atrás, os próprios edifícios, quando eram construídos com dependências de empregada, né? Como se fossem pequenas senzalas trazidas para o mundo atual, onde não tinha nem janela dentro daqueles pequenos quartos que impossível de alguém ficar ali dentro, pessoas trabalhando. Então, eu acho que há alguns avanços nos últimos anos com as políticas de cotas, né, que deram espaço. Nas próprias universidades, hoje se vê alguns negros na universidade. Há alguns anos atrás era impossível isso. Então, isso acho que são avanços, mas tem muito ainda para caminhar. Não sei como comentar isso também. Eu acho muito oportuna a tua colocação, né? Porque, na verdade, né, nós sabemos que a questão da política de cotas, que é bastante, enfim, né, polêmica, né? Mas eu concordo contigo, né? Elas são políticas, não só as de cota, mas, né, as políticas sociais de uma forma geral, elas são políticas que buscam, né, efetuar ou, enfim, caminhar no sentido de uma correção de um problema que é gerado, no caso dos negros, né? Ele é uma decorrência do escravismo e, inclusive, da forma como se deu no Brasil, né? A tal da libertação, que não aconteceu pontualmente no 13 de maio, né? Enfim, isso demorou um tempo ainda para se extinguir oficialmente, e a incorporação dessa força de trabalho no trabalho assalariado, né? Ou mesmo na distribuição de terras que eram... Veja, os discursos da história, quer dizer, né? Claro, não quero ser mal compreendido aqui, mas quando se diz, os imigrantes vieram para povoar, como se não tivesse... Sim, alguém população que pudesse povoar. Eu quero que o telespectador entenda bem que eu não estou recriminando isso, né, de maneira nenhuma. E num dos questionamentos, o Luiz trouxe a questão da estética do cinema, onde a gente, sem dúvida nenhuma, acaba sempre olhando, né, Luiz, e para os filmes principalmente, né? Mas, de certa forma, isso sempre acaba aparecendo. Não só filmes, mas tudo. Não só filmes. Novela, música, tudo... Tudo parece sempre ter um elogio estético, alguma forma de opressão, ou econômica, ou através de violência, ou através de autoritarismo. Parece isso é muito prevalente. Mesmo coisas que aparentemente seriam populares ou seriam justamente para a camada mais oprimida da população, fazem um elogio. Às vezes sutil, às vezes subreptício à opressão. E a gente realizou, né, pensando justamente nessa temática, a gente fez uma reportagem onde a gente vai conferir agora o material que trata justamente a respeito disso. I will survive. I will not fall into despair. I will keep myself hardy till freedom is opportune. São dois filmes que a gente pode classificar como variações sobre o mesmo tema, né? Porque eles têm perspectivas bem diferentes e distintas, ainda que algumas similaridades, né? Junto com o Tarantino, a gente vê as caricaturas dos opressores, né? Não é o único filme que ele faz isso, e que ele faz tão bem, né? Eu acho que é importante também ter essa perspectiva um pouco cômica para dar uma leveza no tema. E ele reprisa, digamos assim, essa ideia de que os opressores têm sim esse lado megalomaníaco. Eu acho que isso quebra um pouco a seriedade do que ele trata, que é justamente uma escravidão do ponto de vista daquele personagem oprimido, buscando uma vingança contra os opressores, né? E acho que é isso que faz do filme um filme tão grandioso para o espectador. They caught my wife and they sold her, but I don't know who to. That means we visit every plantation until we find them. E já o 12 Anos de Escravidão é extremamente realista, né? Ele trata seus personagens, não só os opressores, quanto os oprimidos, de uma maneira muito realista. E acho que é isso que confere toda a dor para o espectador. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Till the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. O personagem, principalmente do Michael Fassbender, que eu acho que é o opressor ali mais detalhado, ele tem muitas nuances. Você percebe fragilidades, você percebe
o amor que ele sente por aquela escrava, que ele não pode, justamente pelos tabus, né, da época. E esses dois filmes lançados com uma pequena diferença de período, né, quase no mesmo tempo, tem também sim esse papel de trazer um tema tão importante à tona. Eu acho que merece ser discutido, principalmente nesse momento, com sim perspectivas diferentes, mas sobre uma análise extremamente pontual e muito importante. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body. E aí, professor? Como é que a gente olha para essa indústria cultural, para essa grande mídia que reverbera isso? Bom, eu quero... eu não vou entrar particularmente nos dois filmes, né, comentados, mas assim, eu quero voltar numa ideia que, enfim, é trabalhada por diversos autores, que é a ideia da naturalização da desigualdade, a naturalização do poder. Né? Então, é natural que seja assim. Então, é tão natural que a gente não se dá conta que é social, que é histórico. Do mesmo modo que existem produtos culturais da indústria cultural, que faz a crítica, que faz a piada em cima dos estereótipos, existem dois exemplos bacanas que a gente pode citar, que está na internet, que é o grupo da Parafernália e o grupo do Porta dos Fundos, que ele faz a crítica em cima do opressor. Ele ironiza, na verdade. O que eu percebo é que tem pessoas que não entendem. E eu quero perguntar, professor, se o que a gente vive hoje é uma sociedade de alienados. O que acontece? E para que o senhor explique o termo alienados, que às vezes se confunde com o dominado. Certo. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. A internet, né? Ela integra uma série ela lidera, enfim, né, uma série de outras tecnologias e que, paradoxalmente, né, propiciaram a veiculação de contradiscursos que tentam, né, o tempo todo. Você tem contradiscursos, né, em relação ao poder. Que emergem de diferentes setores da sociedade e você encontra muito isso na internet. Agora, em alguns casos de ironia, eu não conheço o caso particular, tá? Mas precisa notar o seguinte, que a ironia em relação ao opressor, ela exige de quem assiste, tá, a posse do código estético, do código discursivo da ironia. Então, os desapropriados não são desapropriados só economicamente, são desapropriados dos códigos. Tá? Então, a leitura é outra. A gente tem uma ligação lá do bairro Pioneiro, Olivo D'Ambrós. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Você tem uma pergunta para a gente aqui, Olivo? Então, eu sou do Paraná e trabalho dentro de uma reserva indígena e nós estamos vivendo no país num momento bem complexo nessa questão dos indígenas e, enfim, de todos os povos tradicionais. E eu queria que o professor estabelecesse um pouco da relação entre dominação e natureza. Essa dominação, ela num primeiro momento, vamos pensar aqui como antropólogo, num primeiro momento, né, Olívio? A dominação da natureza é o que constitui a própria cultura. Ou seja, na medida em que os seres humanos vão mexendo na natureza, aqui, eu estou dizendo mexendo aqui no sentido de transformá-la em objetos úteis, enfim, né? Então, é aí que cria-se a cultura. Né? Agora, quando, por força de um determinado sistema de relações de produção, de maximização de lucro, né? De venda, por exemplo, de comida em larga escala a qualquer custo, né? De produção de cereais a qualquer custo, enfim, somado, né, com o surto de industrialização que sempre teve a fantasia neurótica de que
poderia jogar poderia jogar detrito indefinidamente na água, porque a água aguentaria, sim, né? Aí sim, aí nós entramos num segundo momento, que é o momento em que essa dominação da natureza ela deixa de ser a criação da tecnologia. Eu acho que o que talvez explique um pouco esse discurso que existe na sociedade é eu citar o Pedrinho Guareschi, que tem pesquisa sobre o tema da mídia, citar que 83% das nossas conversas diárias são pautadas pela mídia, que na rádio e TV, que no Brasil é controlada por entre 7 a 9 famílias. E no Rio Grande do Sul, 80% da mídia é controlada por uma única família. Então, isso também acho que pode explicar um pouco desse discurso, sendo que de mais ou menos 300 notícias que acontecem no país, no Brasil, que mereceriam ir para um jornal, para uma notícia, só 20 entram. Então, aí está o que não entra e qual a opção da mídia em botar ou não a notícia, né? Então, o discurso também é muito, pelo que eu entendo, pautado pela mídia. Não sei se tu comentaria isso também. Não, eu vou até correndo o risco de ser um pouco repetitivo, né? Mas a mídia é feita pelas pessoas. Uhum. Né? Ela vai, claro que a grande mídia, né? Essa dos grandes monopólios, né? Que também é um outro caso, né? Estava mencionando aí as terras como públicas, né? A comunicação é pública, né? Ou deveria ser. Sim. Né? Eu vou ser um árduo defensor disso sempre. Então, o monopólio dela... Agora, eu acho que só o monopólio não responde a pergunta, né? Porque, claro, que esse monopólio vai fazer um crivo de ordem política e ideológica de acordo com o interesse dos detentores do poder desse monopólio. Agora, existe essa dimensão que é mais de política concreta, né, nacional, mas existe a outra dimensão que é da reprodução e da artificialização, naturalização das relações de poder, e isso independe. Tá? Você vai encontrar isso nos Estados Unidos, você vai encontrar isso na Inglaterra, você vai encontrar isso no Brasil. Qual a sua concepção sobre o que seria a sociedade patriarcal, que, vamos dizer, essa sociedade que na escravidão tem uma importância muito grande nas características da sociedade brasileira atual, né? Então, essa questão do gênero também, então quando se pensa aliada à questão da empregada doméstica, essa dificuldade, por exemplo, de se aprovar leis trabalhistas definidas para as empregadas domésticas, né? Toda essa dificuldade que tem na questão da terra também, dos latifúndios, as pessoas que concentram muita terra e que dificultam a distribuição. E pensando nisso também a questão religiosa, né? Que na sociedade brasileira ainda é um grande tabu, por exemplo, falar de religiões de matrizes africanas, por causa exatamente dessa hegemonia, que também é uma herança do cristianismo e do catolicismo, principalmente. Uhum. Felipe está lhe trazendo um compêndio de questionamentos. Um compêndio, né? Bom, essa questão do patriarcalismo, né? Sim, você tem razão. O mesmo modelo de estrutura, enfim, econômica, né? Vamos pegar aqui o ciclo da cana-de-açúcar, né? Que é uma das raízes desse patriarcalismo, né? E, inclusive, tal como nos chega através de um Gilberto Freire, né? Mostra como essas relações são colocadas. Se, por um lado, ela vai remeter às análises do Freire, vão remeter enfim, vão facilitar aquela ideia de identidade nacional, né? Por outro lado, eu acho que vai explicar parte de uma questão brasileira que eu acredito que o Sérgio Buarque de Holanda tenha sido mais eficaz, né? Ao analisar o tipo de sociedade na qual nós vivemos, né? Que além de patriarcal é patrimonialista. Gente, infelizmente o programa está acabando assim, passa super rápido.
Acho que, mais uma vez, a gente cumpre o papel de levantar essas questões, de discutir em torno disso, sem necessariamente chegar lá num ponto específico, porque vivemos em sociedade, somos a sociedade e essas coisas, né, também se alteram. Professor Rafael, obrigado. Obrigada, Fer, obrigada, professor Luiz, obrigada, Carol, obrigada, Felipe, que esteve aqui com a gente, obrigada ao Olivo, que participou conosco hoje à noite, o pessoal de casa que nos assistiu também. Hoje à noite reprise esse programa às 22h30 e a gente tem reprise amanhã também, a partir das 11h30 da manhã. E depois a gente coloca lá no nosso canal do YouTube. Que é fazer mídia também, trazer os aspectos de reflexão também é uma forma de nós levantarmos essas informações e existe sim uma mídia paralela que discute, eu acho que isso é o nosso papel enquanto comunicador. Obrigada mais uma vez, a gente vai ficando por aqui, volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até!